Primeiro passo, ainda as perguntas sobre relacionamentos e uma dica interessante que as pessoas que trabalham nessa direção sempre colocam a necessidade de se fazer uma pausa entre um relacionamento e outro. Eu sei que você vai me dizer sobre aquela frase de que é preciso para se curar um amor, precisa-se de outro. Mas nesta questão existe um engano muito grande. A gente, para curar as sequelas, precisamos de um pouco de solidão. Até para avaliar o que foi que a gente errou, como que a gente pode ajustar. Afinal de contas, todo e qualquer relacionamento deve servir para o nosso aprendizado. Tudo aquilo que existe na vida da gente deve sempre servir para que a gente aprenda. Sempre tem algo para a gente aprender. Quando você não está envolto na ira, naquela sensação terrível, né, daquilo que aconteceu naquele momento, fica difícil, muito difícil de você perceber o real significado e tudo que você tem para aprender através daquela situação. Seja qual for a situação, se você tem uma doença, se você está passando por uma dificuldade financeira, se você teve algum contratempo no trabalho, tudo, absolutamente tudo nos serve para estarmos aprendendo um pouco mais. No entanto, a gente precisa de um tempo, precisa parar um pouco. Então, a dica é justamente, quando você rompe um namoro lá, para um pouquinho, respira um pouco, não vai buscar uma outra pessoa logo na sequência. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é aquela comparação com o cachorro que está sem comida faz uma semana. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é. Você pensa que você tem um cão de guarda excelente lá na tua casa, né? Ele, guarda de uma maneira extraordinária o seu terreno ali, a tua área. No entanto, já faz uma semana que esse cachorro não come. E aí chega o ladrão, chega o ladrão com um bife lá para o teu cachorro. O que você acha que vai acontecer? E com uma sacola cheia de bifes, ele joga um bife, depois ele dá outro bife. O que vai acontecer? O teu cachorro, ele não vai fazer essa diferença, não vai perceber que trata-se de um ladrão. Ele vai abocanhar aquele bife da maneira mais rápida possível porque ele está passando fome. A mesma coisa acontece com a gente. Quando nós estamos naquele furor do problema, seja ele qual for, nós não conseguimos enxergar o que existe na frente. Por isso, a gente sempre fala aqui no programa da necessidade da pausa. A gente precisa dar uma pausa. Quando a gente fala em fim de semana é o período para a gente aprender a relaxar, precisa parar um pouquinho. Fora do ambiente de trabalho, tem que aprender a relaxar. As pessoas viciadas em trabalho, elas vão entrando numa ansiedade muito grande, num ritmo frenético, e depois reclamam das úlceras, das gastrites, problemas intestinais, problemas renais, ao câncer propriamente, que acaba alcançando um número tão grande de pessoas à nossa volta, na maioria das vezes provocado por emoções que são concentradas e são mal trabalhadas dentro de nós. Então, a maior parte das enfermidades que nós vemos estão sempre ligadas às emoções mal trabalhadas. Então, voltando a responder a pergunta da ouvinte, é preciso ter um pouco mais de paciência, é preciso respirar um pouco mais, trabalhar as ideias. E na hora que você não tiver essa ânsia toda, como o caso do cachorro que está lá uma semana sem comer, vai ser fácil de você enxergar realmente quem é a pessoa que está do teu lado. Claro que para isso a gente sabe que conta muito o coração, né? A gente precisa estar em sintonia com essas forças do alto, pedindo ajuda, por que não? Pedindo para que as coisas fluam da melhor maneira possível. O Papai do Céu sabe o que ele faz para a gente em cada situação na nossa vida. Mas aprenda a esperar, aprenda a ter paciência, principalmente para a juventude. Parece que o mundo vai se acabar amanhã. Não é bem assim que a coisa funciona. É preciso termos um pouco mais de paciência para ampliarmos a nossa visão. Dizem que quando nós nos relacionamos com uma outra pessoa, a troca energética é muito forte. O fluxo de energia numa relação sexual, vamos ser assim, mais exatos, mais claros. Nós sabemos que hoje, né, tudo se baseia no relacionamento sexual e a gente sabe que a troca de energia é muito grande. Aquela troca de energia envolve muitas questões kármicas também, muitos problemas que a pessoa acaba levando de uma pessoa para outra. É muita energia que é trocada. Então,
perceba a necessidade de você cuidar muito dos seus relacionamentos, ainda mais de relacionamentos íntimos. Cuide com isso. Por quê? Porque depois, mas aconteceu assim, mas eu estou sofrendo de uma coisa que eu não sofria antes. Cuide com as influências externas. Às vezes a gente está muito preocupado, né? Vai lá e faz um banho de sal grosso, faz não sei o quê, usa um incenso, faz uma defumação, faz um monte de coisa para se livrar de energias externas. E aí, no momento de bobeira, você se carrega de muita energia, às vezes numa frequência baixa de uma outra pessoa. Então, muito cuidado com os relacionamentos. Eu repito, não é uma questão de repressão. Eu não posso ver, eu não posso sair, eu não posso. Não é isso. Ninguém está falando nada de não pode ou pode, nem nada disso. A gente está pedindo para você ter um pouco mais, né, respondendo essa pergunta da ouvinte, um pouco mais de paciência, um pouco mais de inteligência. Vá com calma em relação a tudo isso. E tem aquelas pessoas que dizem, não, o meu relacionamento é só por curtição, então eu tô aqui para curtir, negócio meu aqui é curtição, nós vamos curtir um ao outro e tá tudo bem. Todos nós sabemos que não é bem assim que funciona. Mais cedo ou mais tarde você vai mexer com o sentimento de outras pessoas e vai machucar. E como para todo plantio existe uma colheita, você também vai ter que provar do próprio veneno. Cuide-se. A vida é muito simples de ser vivida. Nós costumamos complicá-la com as nossas atitudes. E na vida todos sempre temos que reagir. Não existe, você está reagindo o tempo inteiro, você vai ser estimulado a tomar decisões hoje, durante a tarde inteira, amanhã o dia inteiro e assim por consequência. Então, as tuas decisões que são tomadas a cada segundo é que vão delinear o seu caminho, a sua trajetória. Com mais paz, com mais paciência, com mais equilíbrio interior, tudo isto funciona de forma plena, de forma equilibrada. Continuando ainda em relação à participação de ouvintes, eu conversei agora há pouco com a Sandra, ela me falou sobre o Tiago, e a Sandra, ela mergulhou num processo de relaxamento profundo, um relaxamento terapêutico. Na verdade, a Sandra aprendeu a relaxar. Ela aprendeu a alcançar esses níveis mais profundos de relaxamento. E ela fala de milagres, de coisas que aconteceram na vida dela, de dores, né, que ela tinha, ela possuía certas dores que não possui mais, mas justamente isso acontece por quê? Porque você coordena as atividades mentais de forma mais equilibrada. Por isso, a ciência bate tanto na tecla da necessidade de aprendermos a meditar. Precisa parar um pouco, a necessidade do ócio. Lembra que a gente já falou aqui sobre ócio? Existe o negócio, que é a negação do ócio. Alguém tem que pagar para você não ficar em ócio. Precisamos, não há nada de errado numa certa ociosidade, até terapêutica. Você precisa parar um pouco, aprender a parar um pouco. Essa história de que está tudo corrido, mas corrido. Isso leva a gente numa correria para o cemitério, para o manicômio e para outras regiões. É preciso pararmos um pouco, respirarmos. Então, a Sandra dá um depoimento muito bonito aqui, falando que depois que ela aprendeu a relaxar, as coisas começaram a acontecer. As dores físicas e problemas físicos começaram a ser alterados na vida dela. Não estamos falando... Inclusive tem uma reportagem do Globo Repórter, eu quero ver se o pessoal do site coloca lá pra gente, do Globo Repórter, onde eles fizeram uma pesquisa lá foi uma universidade de São Paulo, trabalhando com meditação, e pessoas que tinham problemas físicos. Bico de papagaio desapareceu. Inflamações nas juntas também desapareceram através da utilização de meditação. Você vai dizer, palhaçada, bico de papagaio não tem como, isso é uma questão óssea. Não me pergunte como, porque não é da minha área. Só assista o vídeo lá do Globo Repórter e você vai ver se eu estou falando verdade ou não. Ou entre em contato com o pessoal lá da universidade e você vai ver o que eu estou falando. Esses milagres acontecem quando a gente deixa o nosso corpo provocar a autocura. E por que ele não provoca a autocura comigo todo dia? Porque você não deixa. Respira, deixa as coisas acontecerem. A situação vai fluindo de uma forma bem mais tranquila, bem mais equilibrada.
E eu queria hoje, bem, vamos a parte, né? A gente já falou uma parte, vamos outra. Que tal a gente ir para o livro A Terapia do Abraço? Vamos lá? Eu queria falar um pouquinho sobre esse livro. É um livro bem fininho, bem facinho de ler, cheio de desenho, né? Tem gente que pega o livro e folheia, eu já vi muito disso. Esse livro não tem figura, esse eu não vou levar, né? Então fique tranquilo, você que gosta de livro com figura. Tá cheio de figuras nesse livro aqui. Até bonitinhas, que eles exemplificam os abraços através dos ursos aqui, né? Tem uns ursinhos aqui. Então, a teoria é a seguinte, né? O toque físico não é apenas agradável, ele é necessário. A pesquisa científica respalda a teoria de que a estimulação pelo toque é absolutamente necessária para o nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional. O toque terapêutico, reconhecido como uma ferramenta essencial para a cura, eu vou repetir, o toque terapêutico, reconhecido como uma ferramenta essencial para a cura, constitui agora parte do treinamento dos profissionais de enfermagem em vários grandes centros médicos. O toque é usado para ajudar a aliviar a dor, a depressão e a ansiedade, para estimular a vontade de viver dos pacientes, para ajudar bebês prematuros, esses bebês que ficaram privados do toque materno nas incubadoras, para ajudá-los a crescer e a desabrochar. Vários experimentos demonstraram que o toque pode fazer-nos sentir melhor com nós mesmos e com o ambiente à nossa volta, ter um efeito positivo sobre o desenvolvimento da linguagem e sobre o QI das crianças. E o toque também pode provocar mudanças fisiológicas mensuráveis naquele que toca e naquele que é tocado. Estamos apenas começando a entender o poder do toque. Embora ele possa se dar de muitas maneiras, nossa tese é que o abraço é uma forma muito especial de toque, que contribui fundamentalmente para a cura e para a saúde. Vamos continuar mais um pouquinho sobre essa história do abraço aí. O abraço faz a gente se sentir bem, acaba com a solidão, faz a gente superar o medo, abre passagem para os sentimentos, constrói a autoestima. Uau! Ela ou ele quer mesmo me abraçar? Percebe a questão da autoestima quando você recebe um abraço? Você levanta a sua autoestima, tão necessária nos dias de hoje. A gente vê tanta gente para baixo, com a autoestima lá embaixo, né? Falando nisso, tem um vídeo lá no nosso site que você vai ver lá, é o Revalidação. Assista esse vídeo, você vai ver como é interessante essa história da gente aprender a observar as virtudes nas outras pessoas para fazer com que a autoestima dela se levante. Isso não custa nada, mas faz um bem tão grande, transforma pessoas todos os dias na vida da gente. Assista esse vídeo lá, Revalidação, é Revalidation, acho que está em inglês lá, mas você vai ver como é extraordinário o poder de você incentivar, de você levantar a autoestima das outras pessoas. Então, quando você recebe um abraço, diz, puxa vida, a pessoa quer me dar um abraço, a pessoa está buscando, né, está me oferecendo um abraço. Isto levanta a autoestima. Nós estamos falando do quê? De pesquisas científicas que atestam a terapia do abraço. Abraçoterapia, vamos dizer assim, né? Estimula o altruísmo. Não posso acreditar, mas realmente querendo dar um abraço naquele velho filho da mãe lá, né? Então, estimula o altruísmo. Você vai dar um abraço, às vezes, numa pessoa que você ainda não quer bem. Isso vai se alterar nessa situação toda. Retarda o envelhecimento. Pessoas que gostam de abraço permanecem mais jovens por muito mais tempo. Ajuda a controlar o apetite. Comemos menos quando estamos bem alimentados com o abraço. Mas tem uma outra parte também que tem que falar aqui, né? Enquanto estiver abraçando, ó, teu bracinho, tua mãozinha, tá lá encostadinha, lá nas costas da outra pessoa, né? Como é que você vai comer? Ah, peguei você então, né?
Então, quando você está abraçando, não dá para ficar comendo ao mesmo tempo. Então, vai controlar o apetite, né? Vai ajudar você que está trabalhando aí, reduzindo peso, passa o dia inteiro abraçando. Pronto, não dá tempo de se sentar para comer, não dá para... por aí. Veja como o abraço é tão importante, né? O abraço também, ele ajuda a reduzir a tensão. Ele combate a insônia. Mantém em forma os músculos dos braços e dos ombros. Claro, né, professor? Claro, imagina, né? Mas tá bem, tá bom, mas é isso aí mesmo. Dá oportunidade para exercícios de alongamento se você é mais baixo. Propicia exercícios de flexão se você é alto. Oferece uma alternativa saudável à promiscuidade. Interessante, né? Oferece uma alternativa sadia e segura para o álcool e para as drogas. É melhor abraçar do que sentir o prazer que as drogas oferecem. Afirma a nossa natureza física. É democrático. Todo mundo tem direito a um abraço. E a gente falando de abraço, eu gostaria de falar aqui sobre uma história que eu gosto muito, que tem tudo a ver com irmãos. E não apenas com os irmãos que nasceram de um mesmo pai, de uma mesma mãe, mas com tantos irmãos em matéria de amigos, né? Pessoas que a gente quer muito bem, pessoas que a gente quer, né, que fluam, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Pessoas como você que está me escutando, pessoas que estão aqui no Face, mandando as mensagens para todos nós aqui. Um grande abraço a todos vocês que estão compartilhando, a todos vocês que estão conversando com a gente através do Face, através do WhatsApp. E não dá para a gente descrever aqui quantas pessoas são. Mas mandar abraço para todo mundo também não dá, que é muita gente ainda. Mas a gente vai descrevendo. Mas essa questão que tantas vezes a gente vê rompida na vida de todos nós. Sabe, quando se rompem, uma relação de amizade tão profunda, tão bonita, e ela se rompe. Isso vai em contrapartida a essa teoria do abraço. Mesmo entre irmãos de sangue, quando há um rompimento, e a necessidade que cada um de nós tem de incentivar a harmonia, o equilíbrio e a paz. Então você que está me escutando, meu amigo, minha amiga, você que está brigado com teu irmão, vai lá, cede. Alguém tem que ceder nesta relação. Alguém tem que ser forte o suficiente para dominar o seu próprio orgulho, chegar lá e pedir perdão. Mas a culpa não foi minha. Não interessa. O abraço que você vai dar no teu irmão, no teu pai, na tua mãe, no teu filho. Eu já vi aqui, inclusive eu comentei uma certa vez, estava conversando com uma pessoa cheia de problemas. Eu disse, minha senhora, mas está tudo bem na tua família? Não, na minha família está tudo bem, está tudo certo comigo. Tá, mas os teus relacionamentos, assim, a senhora vive bem? Como é que é com o seu marido, com os seus filhos? Como é... Não, eu não falo com a minha filha faz 2 anos. Disse, para tudo. Como é que a senhora quer se sentir bem se a senhora não fala com ela? Nós brigamos. Tá bom, a senhora brigou com a tua filha lá, mas se a senhora não for lá e se reconciliar com a tua filha, esse teu problema de saúde não vai resolver nunca. Tá ligado uma coisa com a outra. A gente precisa dessa reconciliação. A gente precisa, né, dessa energia boa. E falando de uma mãe para com uma filha, o caso é gravíssimo. Né? Por isso que causou tantos problemas de saúde nessa senhora. E assim na vida da gente também, isso vai corroendo por dentro o ser humano. A gente precisa aprender a cultivar a paz. E recorde-se, até do nosso amigo que esteve por aqui, o presidente lá do INPP, do Instituto Nacional de Parapsicologia, que falou pra gente que o abraço é o início de toda a cura. Então vamos lá para a nossa história, parar de ficar de papo furado aí, de papo mole, né? E vamos... Que história é essa que fala desta relação entre pessoas? Conta-se que uma certa vez, 2 irmãos que moravam em propriedades vizinhas, que esses 2 irmãos brigaram. E brigaram feio. Era a pior briga que os 2 irmãos já tiveram em todas as suas vidas. Inclusive, esses 2 irmãos, eles moravam juntinhos ali, bem próximos, né? Porque essa relação que eles tinham era muito forte, era muito bonita a relação dos 2.
e justamente eles tinham essa ligação e precisavam de estar juntos e moravam numa propriedade juntos da outra, e porque foi justamente de herança dos seus pais. Num determinado momento, a briga foi muito feia entre os dois e eles estavam afastados. Numa manhã, chega um carpinteiro e pede para aquele fazendeiro se tinha algo para fazer em sua propriedade, se existia alguma coisa para que ele pudesse fazer, algum conserto em algum galpão, algo que ele pudesse ajudar. E justamente aquele fazendeiro, um dos irmãos, disse: "O senhor está vendo? Está vendo aquela casinha lá? Está vendo lá? Está vendo aquele outro lado lá? Está vendo ali? Pois bem, ali é do meu vizinho. Na verdade é do meu irmão. Sei lá se é meu irmão mesmo, porque irmão não faz isso com irmão. A gente brigou feio, sabe? A história foi muito feia, a gente não quero nunca mais ver pela minha frente. E quero que o senhor construa ali, sabe aquele riozinho que tem ali, que separa uma parte de outra? Pois bem, eu quero que o senhor construa bem ali na beira daquele rio, uma cerca muito grande, mas eu quero que o senhor coloque as tábuas assim, de tal maneira que eu nem enxergue quem que está do outro lado, porque eu não quero nunca mais ver aquele meu irmão pela frente. O senhor trate de botar essas tábuas ali, e esse é o serviço que eu quero que o senhor faça. Faça uma cerca muito bem feita, muito bem fechada, entre a minha propriedade e a propriedade daquele ingrato que está do lado de lá, que eu não quero mais, nunca mais ver pela frente aquele sujeito. Mas onde é que tem prego, martelo? Só tem prego, tem martelo, tem tábua, tudo naquele paiol, lá no fundo. Tá vendo aquele paiol lá no fundo? Então, só vai naquele paiol lá, só tem tudo que o senhor precisar. E eu estou indo para a cidade agora, qualquer coisa eu posso trazer mais material que o senhor precise. Se chegar de tarde, a gente já vai ver como é que está a cerca. Se precisar mais, eu vou buscar mais madeira, eu vou buscar mais prego, eu busco o que o senhor precisar aí, mas nós vamos fazer essa... Eu quero que o senhor faça esta cerca da melhor maneira possível. E pode fazer reforçado e pode gastar nela, que eu não estou a fim de economizar aqui não. Eu não quero nunca mais ver aquele ingrato do meu irmão pela frente. E naquele acesso de ira, naquela angústia tremenda, naquele sentimento tão terrível, aquele fazendeiro foi para a cidade, deixando o humilde carpinteiro ali, construindo aquilo que ele solicitou. A hora já estava chegando pela tarde, o sol já estava começando a se pôr, quando chega o fazendeiro da cidade. E vai lá para aquela região da divisa das propriedades encontrar o carpinteiro, para ver se precisava de mais alguma coisa que ele tivesse que buscar na cidade, além de algumas ferramentas que ele havia trazido. Para sua surpresa, não encontra uma cerca construída, e sim uma ponte. Chama o carpinteiro. Como pode? Eu combinei com o senhor uma coisa, o senhor me fez outra. Quem o senhor acha que é para estar construindo aquilo que eu não te autorizei a fazer em minha propriedade? Eu fui muito claro com o senhor, eu te disse os meus motivos. O senhor não tinha o direito. De repente ele interrompeu a voz. Observou que lá, subindo a ponte do outro lado, encontrava-se o seu irmão, de braços abertos. Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio. O irmão, do outro lado, chegou até quase a metade da ponte. Aquele silêncio era tão profundo. Passava-se tanta coisa na cabeça dos dois e, ao mesmo tempo, absolutamente nada. De maneira tímida, aquele fazendeiro largou aquilo que estava em suas mãos, aquelas ferramentas, foi se aproximando da ponte. E no meio da ponte, ambos os irmãos se abraçaram como nunca o fizeram em toda a sua vida. Em meio a lágrimas, ambos pediram perdão um para o outro. E aquele abraço, encharcado pelas lágrimas, num silêncio profundo que parecia a melhor de todas as sinfonias da face dessa terra. Enquanto os dois irmãos se abraçavam calorosamente,
O humilde carpinteiro reuniu as suas ferramentinhas ali, botou na sua maleta e foi se dirigindo até o portão da fazenda. Se dirigindo, saindo pela porteira. Naquele instante, quando o fazendeiro percebe o que estava acontecendo, quando ele observa que o carpinteiro não estava mais ali, ele dá um grito de cima da própria ponte, diz: Senhor, espere, eu quero que o senhor jante com a gente hoje. Talvez você não tenha ideia do que fez conosco. Preciso que você fique essa noite aqui conosco na fazenda. Eu arranjo outros serviços. O senhor tem que ficar por aqui, não se vá. E o carpinteiro, com a sua paciência, com a sua calma, fez um silêncio profundo e disse aos irmãos: adoraria permanecer com vocês esta noite, mas existem ainda muitas pontes para serem construídas.